Dá para enriquecer ouvindo uma só? Com certeza. Nós vamos nos esforçar para que, se você vier só hoje, mesmo assim você saia edificado. Mas é muito importante que você participe de toda a série, para que você entenda o que está sendo construído. Nós terminamos uma série muito longa esses dias, que são disciplinas espirituais. Depois eu passei 3 finais de semana sem ministrar, com meu coração queimando, orando para que Deus me desse instruções. E eu, meditando na palavra de Deus, meditando nas conversas pastorais. Pastor conversa com muita gente. E dentro dessas conversas, nós percebemos que quando perguntamos para as pessoas, ou quando conversamos com elas de forma despretensiosa, do porquê elas estão na igreja, do porquê elas seguem a Jesus, nós percebemos que as pessoas apresentam motivos que às vezes são até bonitos, que às vezes até mexe com o ego do pastor. Não, eu gosto dessa igreja porque é gostoso ouvir a pregação. Aí mexe com o ego do pastor. O pastor tem que ir lá pedir para Deus abençoar, para ele continuar humilde, sabendo que tudo é pela graça do Senhor, não é por causa de nós, é por causa dele, amém? Mas às vezes a pessoa diz, não, é porque o louvor é gostoso, não porque eu gosto, essa igreja é muito acolhedora, o pessoal é muito receptivo. Ou não, é porque eu estou precisando de um milagre e eu vou buscar até que o milagre aconteça. E todas essas coisas, a gente entende a mente humana. A gente entende que tudo isso é importante. Mas, se os seus motivos não forem motivos bem sólidos, no dia da dúvida, você pode desistir. E todo cristão vai passar por dia de dúvidas. Porque o contrário da fé não é a dúvida, o contrário da fé é o medo. A dúvida faz parte da construção de uma fé sólida. Quanto mais dúvida você tem, mais perguntas você tem. Quanto mais perguntas você tem, mais profundos os ensinamentos entram no teu coração. Então, o objetivo dessa série é tentar te dar bons motivos, porque acredite, a Bíblia tem bons motivos para você seguir a Jesus. Motivos que vão te firmar no dia mau, no dia onde você pensar em desistir, no dia que tudo parecer ruim, no dia que tudo não parecer fazer sentido, você responderá a si mesmo e a quem te perguntar, de maneira tão profunda e que faz tanto sentido, que mesmo em dias maus, você encontrará motivos para continuar, amém, queridos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse com a gente. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13. O texto diz assim: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Segura aí, não precisa fechar, deixa eu te dar um contexto. O apóstolo Pedro está escrevendo uma carta, e não é uma carta direcionada a uma igreja só, como tantas outras que vemos, a carta aos Efésios, carta aos Gálatas, carta aos Romanos. Não, essa carta é uma carta circular. Essa carta ia passar por várias igrejas na Ásia Menor. A Ásia Menor é onde fica a Turquia hoje. E esse povo estava começando a passar por perseguição. Eles ainda não estavam na fase da perseguição institucionalizada. O que foi a perseguição institucionalizada? É quando o Império Romano decretou guerra ao cristianismo. Se você se declarasse cristão, se você declarasse que o Cristo é o teu Senhor, então você estava no corredor da morte. Nesse momento ainda não tinha chegado nesse ponto. Esses gentios tinham se convertido na Turquia, na Ásia Menor, e o estilo de vida deles estava começando a incomodar e chamar a atenção dos seus conterrâneos. Alguns deles chamavam a atenção de maneira positiva, as pessoas queriam conhecer o que eles criam, mas outros olhavam para eles e começavam a persegui-los por conta de sua fé. Pedro está escrevendo essa carta para dar a eles instruções, como eles deveriam se comportar. Se você ler toda a carta, Pedro vai dizer como lidar com autoridade, como eles deveriam lidar com suas esposas, diferente que os pagãos lidavam. Ele vai ensinar como a natureza deles de filhos de Deus, embora fossem gentios. Agora Pedro passa uma carta os tratando como filhos de Abraão. E quando nós chegamos nessa porção, Pedro está dizendo o seguinte: quem é que vai perseguir vocês se vocês forem boas pessoas?
vai perseguir vocês se vocês fizerem tudo certo? Pode ver que ele trata a perseguição como uma possibilidade, não como uma perseguição iminente. Mas ele diz: mas mesmo que venham perseguir vocês, calma, vocês são bem-aventurados por conta da perseguição, não precisam ter medo. E aí ele continua o verso 15 agora. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Antes do que? Antes de vocês terem medo, santifiquem Cristo no coração de vocês. E aqui é o texto que me deu a base de toda a série. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Pois é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Verso 18. Porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. O verso 15, que me dá a base para toda a série, ele vai dizer o seguinte: antes de terem medo, porque vocês estão sendo perseguidos, santifiquem Cristo como o Senhor no coração de vocês. Ele está dizendo: tenham a plena consciência de governo. Cristo governa vocês a partir do interior de vocês. E ele vai dizendo: vocês precisam estar preparados. O que é estar preparado? É conhecer, é saber as respostas, é ter fundamento em suas respostas, porque as pessoas vai perguntar para vocês o porquê vocês têm esperança, e vocês precisam estar preparados para responder. Mas não só preparados, vocês precisam também saber como responder. E ele vai dizer que deveriam responder de forma mansa. Quando o apóstolo Paulo está se defendendo diante de um tribunal da acusação de ter infringido as leis judaicas, ele começa a contar sobre sua conversão. Chega em determinado momento que o governador fala: será que você quer me converter também? Porque nós temos que estar preparados para dar a resposta de uma maneira que não só nos justifiquemos, mas que o outro saiba e queira ter aquilo que também temos. E ele vai dizer o seguinte: que nós não devemos ter problema com a perseguição. Se essa for a vontade de Deus, não tem problema. Ele fala sobre a soberania de Deus. E ele começa o 18 dizendo: Cristo também sofreu. Um cristão não deveria analisar se a sua vida está bem, se sua vida espiritual está boa, pelo quanto ele sofre ou pelo quanto ele não sofre. Tem crente que vai orar e ele fala o seguinte: Senhor, depois que eu comecei a te servir, parece que as coisas ficaram pior. Senhor, como eu posso sofrer desse jeito, sendo que eu sou tão fiel? Senhor, por que eu estou passando por tanta luta, se eu tenho feito tudo certinho? Porque ele atrela o sofrimento com desaprovação de Deus. Mas o que Pedro está dizendo é o contrário. Pedro está dizendo: fique tranquilo, se você precisar sofrer, sofra, porque Cristo também sofreu. A vida do cristão nem sempre será uma vida de privilégios. Pelo contrário, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Não é que ele queria que o povo sofresse, mas ele está dizendo: caso você sofra, não desista por conta do sofrimento. E no 18, ele vai falar sobre duas doutrinas. E dessas duas doutrinas nós conseguimos tirar aqui 3 motivos para responder o porquê cremos. Ele vai dizer o seguinte: porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas. Aqui ele está falando sobre a doutrina do pecado. E ele vai dizer o justo pelos injustos. Ele está falando sobre a doutrina da substituição. Para conduzi-los, ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Interessante que Pedro não explica essas duas doutrinas. Não aqui. Ele vai dizer o seguinte: Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, e o justo morreu pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Se nós lemos só esse texto, nós podemos pensar: ok, Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas. O que isso significa? O que significa o justo ter morrido pelo injusto?
Se Pedro não explica, a conclusão que chegamos é que eles já sabiam sobre o assunto. E se eles já sabiam do assunto, como eles sabiam? Se essa é a primeira carta que Pedro está escrevendo para eles. Nós precisamos lembrar que Pedro está escrevendo a primeira carta, mas esse povo já tinha sido instruído. O apóstolo Paulo e também o próprio Pedro já tinham passado pelas igrejas da Ásia anteriormente. Paulo passou por Éfeso, por Antioquia, por Icônio, por Listra, por Derbe, por Perge, por Colossos, por Filadélfia, por Laodiceia. Inclusive Filadélfia e Laodiceia receberam cartas do próprio Cristo em Apocalipse. E Paulo escreveu cartas para Éfeso, para Colosso e para Galácia, que é um lugar onde o próprio apóstolo Pedro passou. Pedro passou pelo Ponto, pela Galácia, pela Capadócia, pela Bitínia. Ou seja, aquela região que estava recebendo essa carta circular de Pedro já tinha sido alvo de grandes investimentos missionários. Os apóstolos tinham passado por lá. E não só passado por lá, Paulo tinha escrevido carta, pelo menos para 3 dessas igrejas. Paulo escreveu para os Efésios, Paulo escreveu para os Gálatas, Paulo escreveu para os Colossenses, todas as igrejas que estavam ali sendo alvo da carta do apóstolo Pedro agora. Então eles sabiam exatamente o que Pedro queria dizer quando estava dizendo: Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas. Eles sabiam exatamente o que Pedro queria dizer quando ele disse: o justo sofreu pelos injustos. A pergunta que eu faço para você é: os irmãos das igrejas da Ásia Menor sabiam exatamente o que significava Cristo ter sofrido pelos pecados de uma vez por todas? Os irmãos da igreja da Ásia Menor sabiam exatamente o que Pedro queria dizer quando Pedro disse que o justo sofreu pelos injustos. A pergunta é: você sabe? Você sabe responder o que significa o pecado? Você sabe por que Jesus teve que morrer por nossos pecados? Você saberia responder o porquê o justo precisou morrer pelo injusto? E quem é o injusto dessa história? Então, para nós entendermos o que eles entendiam, nós precisamos recorrer a materiais que eles também tiveram acesso. E eu recortei aqui três trechos de 3 cartas que foram destinadas a esse povo para tentar entender o que eles já entendiam. Amém? Primeiro trecho está em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 3 diz assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes todos vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Agora vamos para Gálatas capítulo 5, verso 19 em diante. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta. Olha o que Paulo vai dizer: eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos para a carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 5 diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. O que esses 3 textos têm em comum? Os 3 textos falam de uma natureza caída, uma natureza pecaminosa.
uma natureza que está inclinada para o mal. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: antes vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. A palavra mortos aqui é a palavra necros do grego. A palavra necros é a palavra que deu origem a palavras que nós conhecemos hoje: necromancia, necrópsia, todas palavras relacionadas à morte. E ele está dizendo que nós estávamos mortos, ou seja, sem vida, em nossos delitos e em nossos pecados. Mas não é só isso que ele está dizendo, a palavra necros também, de forma metafórica, também significa inativo, inoperante. Ele estava dizendo que nós éramos reféns dos nossos delitos e dos nossos pecados. Nós não conseguíamos negar, nós não conseguíamos dizer não para nós mesmos. Nós pecávamos como reféns de nosso pecado. Para você entender isso, dá para usar uma ilustração que eu acho que muitos conhecem aqui. Quem aqui já ouviu a história do sapo e do escorpião? Alguém que já ouviu? Poucas pessoas, então para muitos aqui vai ser novidade. O sapo está ali, pronto para fazer a sua travessia na lagoa. De repente o escorpião para bem na beiradinha da margem da lagoa e diz assim: seu sapo, dá uma carona para mim, só para atravessar para o outro lado. Aí o sapo diz: rapaz, você está maluco? Você vai acabar me picando, eu vou acabar morrendo e não é legal, então deixa quieto. Ele diz: seu sapo, se eu picar você, eu também vou morrer, porque eu não sei nadar. Se eu picar você, você afunda, você morre, eu morro, todo mundo morre, não faz sentido você ter medo. O sapo fala: olha, faz sentido, pode subir. E os dois começam a atravessar ali tranquilamente, o sapo dando caroninha para o escorpião. 1 metro, 2 metros antes de chegar do outro lado, o sapo dá uma olhada no reflexo da água, o escorpião está com o ferrão levantado, e antes dele poder reclamar, ele já finca o ferrão nele. O sapo fala: seu escorpião, você prometeu que não ia fazer isso, agora vamos morrer, você e eu iremos morrer. Então o escorpião diz: eu não aguentei, eu consegui segurar até aqui, mas algo dentro de mim dizia assim: pica ele. A minha natureza falou tão alto, eu não aguentei, eu tive que fazer, eu não consegui. Então os dois morrem. O que Paulo está dizendo aos Efésios, que nós éramos assim diante do pecado. Nós não conseguíamos dizer não para o pecado. Nós éramos escravos do fazer o mal. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. E eu percebo que dentro de mim existe uma outra lei, a lei do pecado e da morte, que guerreia contra o espírito de vida. E ele fica tão desesperado que ele vai dizer: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo e dessa morte? Ele está dizendo como era o homem que vivia sob a lei. Era um homem que sabia o bem que tinha que fazer, mas ele era incapaz de fazer o bem, porque ele estava morto em seus delitos e pecados. Então preste atenção no padrão. Uma natureza pecaminosa que leva o homem a cometer erros, pecados, e esses pecados levam o homem à ira. Isso que Paulo fala aos irmãos de Éfeso. Agora ele vai falar com os irmãos de Gálatas, ele vai usar o mesmo padrão. Ele vai dizer: as obras da carne são, e ele vai dizer qual é o resultado da carne. Para os irmãos de Efésios, ele vai dizer que essa natureza se chama natureza pecaminosa. Para os irmãos de Gálatas, ele vai dizer que isso se chama carne. Carne é diferente de corpo. Corpo não é mau. A Bíblia diz que ele conservará até o final nosso corpo, nossa alma e nosso espírito incorruptíveis. Ele vai ressuscitar o nosso corpo. O corpo foi criação de Deus. Carne não é corpo, carne é essa inclinação para o mal. Ele vai dizer que essa inclinação para o mal frutifica em nós. E o fruto dessa natureza pecaminosa é essa lista que ele vai colocar aqui: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades. Ele vai falar sobre desavenças, sobre ciúmes, sobre ira, sobre egoísmo, sobre dissensões, sobre facções, sobre inveja, sobre embriaguez, sobre orgias e coisas semelhantes. Talvez você tenha lutado a vida toda com uma dessas obras da carne. É a carne frutificando. Mas ele coloca no padrão que quem faz essas coisas não herdará o reino dos céus. E agora ele falando aos irmãos de Colosso, ele usa o mesmo padrão, mas agora ele vai chamar de natureza terrena.
Ele vai dizer: a natureza terrena de vocês, que vocês andavam nela antigamente, fazia com que vocês pecassem. E ele vai dizer: e o pecado que vocês cometiam levaria vocês à ira, vocês estavam sob a ira de Deus. Olha o padrão: natureza pecaminosa que faz o homem pecar, e o homem peca e é condenado para a eternidade. A essa natureza pecaminosa a Bíblia chama de pecado. O resultado dessa natureza pecaminosa a Bíblia chama de pecados. Quase sempre que a Bíblia citar pecado no singular, ela estará falando da natureza pecaminosa. E quase sempre que a Bíblia fala de pecados no plural, ou sempre que a Bíblia fala de pecados no plural, ela estará falando de atos pecaminosos, ou seja, uma natureza pecaminosa que produz pecados. Então nós podemos afirmar que o ser humano, ele não é pecador porque peca, mas ele peca porque é pecador. O pecado é fruto da natureza caída. Está comigo? Está entendendo? Ontem eu estava explicando isso para os meus filhos antes de dormir. E eu falei para o Davi assim, falei: Davi, quando um leãozinho nasce, bem bonitinho ali, que dá vontade de pegar no colo, que ele está mamando ainda na leoa, as pessoas dizem assim: será que esse aí vai ser carnívoro? As pessoas falam isso, gente? Sim ou não? Mas ele não comeu carne ainda. Mas tem alguma dúvida que o leão é carnívoro? É só uma questão de tempo. Quando um bebê nasce, naquele momento ele não é pecador porque ele pecou, mas ele vai pecar porque ele nasce pecador. A natureza dele já nasce corrompida. A natureza dele já nasce inclinada para o mal. Um certo herege do passado chamado Pelágio dizia que o ser humano nascia capaz de fazer a vontade de Deus plenamente. Ele era um herege, porque o ser humano é corrompido desde o seu nascimento. E a pergunta é: o porquê é assim? Será que Deus nos criou dessa maneira? De maneira nenhuma. Deus criou o ser humano de forma perfeita. Quando Deus criou Adão, Adão tinha uma natureza perfeita, ele não tinha uma inclinação para o mal. Só que Adão pecou, e Adão falhou. E o Senhor, quando o criou, colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim e disse: não coma do fruto, porque se você comer desse fruto, certamente você morrerá. E ele comeu. Nós vamos falar sobre o segundo aspecto dessa morte, mas o aspecto imediato foi a separação de Deus. A morte não significa aniquilação, a morte significa separação. Em toda a Escritura, mesmo a morte física, nunca fala de aniquilação, sempre fala de separação. Ou de separação do nosso corpo com o nosso espírito, com a nossa alma, ou fala de separação com Deus, ou fala da separação com as pessoas. E naquele momento Adão e Eva experimentaram imediatamente a morte, que foi a separação de Deus, e tiveram suas naturezas corrompidas. No relato da criação do homem, antes de especificar a criação do homem como pó da terra, no relato genérico da criação do homem, como Deus está dizendo que no sexto dia criou o homem, Ele está dizendo: Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. A palavra homem é Adam. Depois isso se tornou substantivo quando o primeiro homem foi designado como Adão. Mas a palavra Adam, que deu origem à palavra Adão, que é a palavra Adão, ela significa humanidade. Deus criou a humanidade. Então em Adão e Eva a humanidade caiu, a humanidade falhou, a humanidade se separou de Deus, e nós recebemos como herança a natureza de Adão. Talvez você poderia dizer assim: pastor, eu tenho nada a ver com Adão, não tem nada a ver com o pecado de Adão. Adão pecou, foi o problema dele. Deixa eu dizer, nós não herdamos a culpa de Adão, nós herdamos a natureza de Adão. E por recebermos a natureza de Adão semelhante a Adão, pecamos também, e somos culpados pelos nossos próprios pecados, não pelo pecado de Adão. Porque às vezes a gente fica assim: eu não comi aquele fruto, por que então eu sou condenado? Por que eu sou? Não, você recebeu a natureza dele. Aí você poderia dizer: não é justo. É a mesma coisa de um leão dizer: não é justo eu nascer leão, queria ter nascido onça. Hoje em dia as pessoas não estão achando mais justo nascer com o que nascem, não é verdade? Mas o que é, e nada muda o que é, amém? E as pessoas estão dizendo: mas não é justo, essa é a natureza. Se Adão não tivesse pecado, nós teríamos recebido uma herança perfeita, uma natureza perfeita. Mas como ele falhou, ele estragou a natureza humana e nos legou uma natureza corrompida que tende para o mal. E
esse é o conceito de representatividade. Talvez você possa dizer assim: isso não parece justo. E se você não entender isso, você nunca entenderá de fato a mensagem do Evangelho. Agora, o que é o conceito de representação? A Bíblia vai ilustrar muito bem o que é conceito de representação ali em Davi e Golias. Isso mostra o que aconteceu. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E que as coisas que foram escritas são sombra das coisas que haveriam de vir, mas a realidade delas estava em Cristo. Quando Davi enfrenta Golias, aquilo é uma história real, no tempo. Mas aquilo está refletindo um princípio espiritual. O que acontece ali? Golias vem, ele é um filisteu, o exército filisteu está de um lado do vale, do outro lado do vale está o exército de Israel. Então Golias, como sendo um grande homem, um gigante, ele vai até as trincheiras e diz ao povo de Israel: o nosso povo não precisa pelejar um contra o outro. Eu represento os filisteus, escolha um homem entre vocês para representar o seu exército. Os dois representantes então se enfrentarão, e quem ganhar, será o povo do representante que ganhar, dominará sobre o outro povo, e o homem e o representante que perder, legará ao teu povo a servidão do outro povo. E durante todo aquele tempo ele chamou um representante de Israel, e ninguém se levantou, até que Deus levanta Davi. E Davi é um tipo de Cristo, porque Davi não vence Golias pela força do seu braço, mas ele vence Golias no nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi vence Golias, e por ter vencido Golias, ele vence todos os filisteus. Esse é o conceito da representação. Se Davi perde naquele dia, todo Israel, sabe o que ele quer falar assim? Que a gente deixou esse menino lutar? Onde a gente estava com a cabeça de deixar um menino desse tamanho lutar? A gente conta essa história assim, né? Uau, que história maravilhosa. Mas gente, você pode pensar que irresponsabilidade? Davi estava representando todo Israel. Se Davi perde, todo Israel perde. Mas foi exatamente o que aconteceu no Éden. Ali Adão nos representou diante da tentação, e ele falhou, e porque ele falhou, toda a humanidade perdeu, toda a humanidade se tornou escravo do pecado, dessa natureza caída. Mas glória a Deus, porque o Senhor levantou outro representante, que é Jesus Cristo, para enfrentar Satanás de novo, para enfrentar a tentação de novo, e nos representar e nos dar a possibilidade de vitória. Você crê nisso, queridos? Amém. Olha o que está escrito em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 21 ao verso 22. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos voltam a viver, todos voltarão a viver. Glória a Deus. Vamos entender isso. Por que Jesus serviria para ser nosso representante? Adão foi criado de forma milagrosa. Adão não tinha pai, não tinha mãe. Deus criou Adão do pó da terra e soprou sobre ele a vida. Amém? Você conhece essa história? E com Cristo não foi diferente. Deus gerou Cristo de forma sobrenatural e colocou ele no ventre de Maria para ser gestado por Maria. Qual é a diferença de ser gerado e ser gestado? Gerar fala de criar, gestar fala de nutrir. Então Jesus foi gerado por Deus, nutrido por Maria. O que isso quer dizer? Que Jesus foi criado de forma sobrenatural, mas o que Maria comia servia para Jesus, o que Maria bebia servia para Jesus. A nutrição que Maria entregava servia em Jesus. Isso quer dizer o quê? Que Jesus era um ser humano perfeito, biologicamente compatível com uma mulher. Por isso Jesus podia ser nosso representante, porque ele era um homem perfeito. E olha como isso é verdade. Todas as vezes que Satanás se encontrava com Jesus, ele dizia: Filho de Deus, o que tenho contigo? Ainda não é a sua hora. E em todas as vezes que Jesus se referia a si mesmo, ele dizia: o Filho do homem. Satanás dizia: ele é o Filho de Deus. Ele fala assim: eu sou o Filho do homem, porque havia uma promessa que o Filho do homem pisaria a cabeça da serpente. Satanás dizia: ele é Filho de Deus. Ele falava: eu sou o homem que veio para pisar a sua cabeça.
e vencer. E como homem, ele venceu Satanás no deserto. Ele venceu, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Ele não foi só tentado no deserto, ele foi tentado durante toda a sua vida. E ele resistiu bravamente, coisa que Adão não fez na tentação. E ele venceu. E aí nós poderíamos chegar a uma conclusão dizendo: se Jesus venceu, diferente de Adão, os que viessem depois dele seria uma humanidade perfeita. Imagina se Deus decide fazer isso. Quer saber? Eu vou mandar uma mulher também, que vai nascer de mulher perfeita também. Vou criar, assim como eu criei um segundo Adão, o último Adão, eu vou criar uma segunda Eva também. E aí eles vão gerar uma nova humanidade e vai estar tudo certo. Mas Deus não decide fazer isso, sabe por quê? Porque senão seria uma nova geração e nós estaríamos excluídos dela. Porque nós somos descendentes de Adão pela carne. Mas Ele decide fazer um plano para nos resgatar, para não nos deixar para trás. E o que Ele faz? Como perfeito, Ele não serve só para nos representar. Ele também serviu para ser sacrifício por nós. Quando Adão chega diante da mulher, e a mulher pecou, Adão peca também. Eva, separada de Deus, chega para o seu marido e diz: está aqui o fruto. E ele olha para o fruto, e ele come do fruto, e os dois são separados de Deus, e os dois são expulsos do jardim. Em Cristo não, a noiva come, mas o segundo Adão não comeu. Então ele chega para a noiva e diz: você comeu, eu comi. Você está separada de Deus. Mas sabe de uma coisa? Eu vou sofrer o seu castigo, para que você possa voltar ao lugar que Deus criou você para estar. E em Jesus o Adão não come do fruto também. Em Jesus ele morre pela noiva que comeu, para que ela possa voltar a ser restaurada à sua posição original. E Jesus morre a nossa morte. É por isso que Pedro diz: o justo morrendo pelo injusto. Essa doutrina da substituição, ela está clara desde o início das Escrituras. Porque quando olhamos para Adão, nós poderíamos dizer: a morte de Adão foi a morte espiritual, mas ele continuou vivendo. É que nós esquecemos um detalhe do texto. Quando Deus chega no jardim e ele procura por Adão, Adão está escondido porque ele percebe que está nu. E ele está coberto por folhas, porque ele agora tem vergonha de sua nudez. A Bíblia diz que Deus matou um cordeiro no lugar de Adão e vestiu Adão com a pele do cordeiro. Deixa eu dizer, alguém morreu no jardim. Não foi Adão, mas foi um cordeiro, o justo morrendo pelo injusto. Doutrina da substituição. E quando nós olhamos para o Éden, a nossa imaginação moderna imagina Adão vestido com uma roupa de couro legal, né? Você assiste um desenho, assiste o Superbook, assiste lá os filmes sobre Adão. Adão está com roupa de couro bem legal que Deus fez para ele. Curtido já, bonitinho, cheiroso. Mas não é isso que o texto está dizendo. Deus mata o cordeiro, tira o que está dentro do cordeiro, pega aquela pele do cordeiro, cheia de sangue, com cheiro de cordeiro, e ele cobre Adão. E quando Deus olha para Adão, a partir daquele momento que ele não vê mais Adão, ele vê o cordeiro, ele vê o sangue do cordeiro, ele vê o cordeiro que foi morto no lugar dele. E esse já era a doutrina da substituição sendo pregada no Éden. Depois nós vamos ver toda a história do povo de Israel. O homem pecava, ele matava um animal e levava esse animal até o sacerdote matava, e o sangue do animal cobria o pecador. Doutrina da substituição. O problema é que todas as vezes que ele pecava, ele precisava matar um novo animal para o inocente morrer no lugar do culpado. O sacrifício de animais servia até o próximo pecado. Eu imagino que servia até o pecador sair da porta do templo. Eu vim aqui trazer um cordeiro aqui porque eu pequei essa semana. Aí ele saía até a porta e falava assim: eu tenho que trazer uma galinha. Porque o sangue do animal servia até o próximo pecado. Mas Pedro diz que Jesus sofreu pelos pecados de uma vez por todas. Quer dizer que o sangue de Jesus o sacrifício de Jesus não precisará ser repetido, porque ele é suficiente para perdoar os nossos pecados do passado, os pecados que estamos cometendo agora, e todos os nossos pecados que um dia iremos cometer, porque o sangue de Jesus é suficiente para nos livrar de toda a culpa. Ele morreu a nossa morte, Ele nos perdoou, fomos perdoados, fomos substituídos. Mas se fôssemos só perdoados e substituídos,
ainda continuaríamos sendo governados por essa carne, pela natureza de Adão, mas Ele também decide nos transformar e nos dar a sua natureza. Pastor, mas eu ainda lido com o pecado, eu ainda sou tentado. Sim, somos tentados, porque embora tenhamos agora a natureza de Cristo, porque nascemos de novo, ainda temos que lidar com os anseios e desejos dessa natureza terrena, que um dia irá sucumbir à nossa ressurreição. Nós falaremos disso, nós falaremos de redenção, falaremos de justificação e falaremos de glorificação nas próximas mensagens. Mas o que eu quero que fique claro no seu coração e na sua mente agora: Jesus pagou pelo nosso pecado, porque se Ele não fizesse isso, continuaríamos sendo destinados ao inferno, continuaríamos na mira da ira de Deus. Mas Jesus se colocou na mira de Deus, Jesus se fez alvo em nosso lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não morreu na cruz para nos livrar do diabo, Jesus morreu na cruz para nos livrar da ira de Deus. Jesus foi o alvo na cruz para que a ira de Deus fosse apontada nele. A mira estava em você, você seria executado, mas Jesus se colocou na frente e foi executado no teu lugar. Deus sacrificou Jesus no teu lugar como sacrifício de substituição, para que você pudesse então experimentar da esperança de vida eterna. Aleluia. Por que você crê? Porque eu fui perdoado, eu fui substituído no dia da minha condenação, e Jesus me transformou. Eu quero terminar com o texto de Romanos, capítulo 8, verso 1 ao 4. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que ele está dizendo? Que a lei não pôde nos transformar, porque nós estávamos enfraquecidos por essa natureza caída. Quando a lei veio, dizendo: não matarás, não roubarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás. Quando a lei veio, a impressão que deu é que a lei veio para nos corrigir, mas a lei veio para evidenciar na nossa natureza caída. Porque quando ela diz: não cobiçarás, eu passei a ter desejo de cobiçar. A Bíblia diz que o combustível, o poder do pecado é a lei. Sabe o que isso quer dizer? Que quanto mais lei nós colocamos para tentar corrigir o homem, mais pecador ele se torna. É por isso que a solução não é tentar mudar o comportamento. Por isso Jesus diz para Nicodemos: é necessário nascer de novo, porque não são as regras que te mudam, não é o pode e não pode que te muda, é Jesus te mudar, é Jesus mudar a tua natureza, é Jesus te fazer uma nova criatura. Se você está passando por esse processo, você se enxerga como pecador, não precisa passar lá na porta e pegar uma lista de regras para seguir. Você precisa de Jesus, você precisa olhar para Jesus e pôr nele a sua esperança, se apropriar do sacrifício de Jesus sobre você. E o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo hoje, vivo pela fé no Filho de Deus. Deixa eu dizer, a salvação não vem porque você se esforça para fazer o bem, a salvação vem porque você entende essa lógica que eu disse, e diz assim: Senhor, sem ti eu estou perdido. Todas as outras religiões, todas, apresentam um Deus no topo da montanha, e apresentam um homem embaixo da montanha, e apresentam um caminho para o homem chegar ao topo da montanha. Isso significa religião, religare. Umas vão dizer para você: sobe dando volta na montanha. Outro vai dizer: sobe reto na montanha. São regras para chegar até Deus. A única religião, se assim que podemos dizer, que vai dizer assim: não tente subir a montanha, você é incapaz, é o cristianismo. Ele vai dizer: ao invés de você tentar subir, creia que Jesus desceu para se encontrar com você. Aleluia. Não é sobre o seu esforço, não é sobre a sua capacidade, é sobre a graça de Deus que te alcançou no seu estado de morte. É sobre a graça do Senhor que te alcançou quando você era indigno. É por isso que um cristão não olha para quem está perdido e diz assim: essa pessoa precisa se esforçar mais, porque isso é arrogância de quem não entendeu a fé em Cristo Jesus. Se fulano quer melhorar, ele tem que ser melhor, porque ele tem que fazer mais, ele tem que fazer por ele mesmo.
Isso dizem as filosofias humanas. No cristianismo a gente diz assim: você precisa de Jesus. Você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino de Deus. Porque carne não pode herdar o reino de Deus. Porque quem é da carne é carne, mas quem do Espírito é Espírito. Jesus quer mudar a tua vida, quer te levar a uma nova compreensão. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, saiba, não há outro caminho. Não há outra forma. Se você já entregou, está na hora de você parar de dar motivos fracos para a tua fé. E na hora que você for adorar, você possa dizer: Jesus, obrigado, porque eu fui perdoado dos meus pecados. O Senhor me encontrou numa situação que eu com certeza terminaria a minha eternidade no lago de fogo. Mas eu não merecia, mas o Senhor me amou. O Senhor morreu a minha morte. E eu quero viver a tua vida. Porque em Jesus nós somos capazes de obedecer ao Senhor. Não porque somos bons, mas porque a graça nos capacita para isso. Amém? Nós só começamos a te dar os motivos, então anota aí. Quando alguém te perguntar o porquê você crê em Jesus, você diga: porque eu fui perdoado. É porque eu fui substituído por Ele na minha morte. E porque fui regenerado, Ele mudou a minha natureza. E hoje eu tenho prazer na vontade de Deus. Eu não podia ter esse prazer naturalmente, mas hoje eu tenho. Você tem vontade de pecar? Tenho. Mas o pecado não tem domínio sobre mim, porque eu sou uma nova criatura. Amém, queridos? Eu quero te convidar a ficar em pé nessa noite. E quero te encorajar a fazer uma oração. Não se importe aqui com o que os irmãos estão cantando, nesse momento não. Nesse momento eu quero que você fale com Deus, dizendo: Senhor, me ajuda a ter essa compreensão. Se você não tiver a compreensão de quanto você é perdoado, você terá dificuldade com várias doutrinas bíblicas. Você não entenderá a justificação, você não entenderá o perdão que damos aos outros, você não vai entender a doutrina da regeneração e muito menos da redenção. Então você precisa sair daqui com o teu coração dizendo assim: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu fui encontrado, o Senhor não me deixou para trás. Talvez depois, quando os líderes vierem aqui à frente, você precise vir aqui e dizer: ore por mim, porque eu quero entregar a minha vida para Jesus. Porque eu entendi que eu estava condenado nos meus pecados e não há outra forma de ser salvo a não ser me apropriando do sacrifício de Jesus e santificando Ele como o governo do meu coração. Mas nesse momento eu quero te encorajar a orar. Fale com o Senhor. Você tem alguns minutos para falar com Ele. E seu sangue verteu.
Senhor, o teu grande presente. Perdoe-nos, Senhor, quando pensamos em desistir por coisas tão banais. Perdoe-nos, Senhor, por muitas vezes nos afastarmos de sua presença, por circunstâncias tão pequenas diante da grandeza do teu perdão. Perdoe-nos, Senhor, por muitas vezes cedermos à natureza carnal que herdamos de Adão, sendo que já temos uma natureza superior que nos dá condições de vencer o pecado. Ensina-nos, Senhor, a olharmos para a tua cruz e reconhecermos que nela nós recebemos a vida. Reconhecemos que o Senhor morreu para que pudéssemos ter vida. O Senhor sofreu para que pudéssemos ser livres. O Senhor foi réu para que pudéssemos ser absolvidos. O Senhor foi morto no lugar de um ladrão, para nos dar a condição de nos achegarmos a Deus, sermos reconduzidos ao Pai. Você poderia cantar esse refrão? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E dentro de alguns minutos nós vamos encerrar. Antes eu queria convidar os líderes a vir aqui à frente. Porque talvez, depois de ouvir essa palavra, podem vir aqui já. Talvez você ouviu essa palavra e você disse assim: eu preciso entregar minha vida ao Senhor Jesus. Porque eu achava que igreja era um negócio de religião. E eu tenho uma religião aí que eu nasci com ela e eu não queria muito ficar mudando. Mas você nunca olhou para o cristianismo não como uma proposta de religião, mas como uma proposta de você se prostrar ao pé do Cristo e dizer: eu reconheço que eu sou falho e que eu sou incapaz de alcançar Jesus sozinho, e eu preciso reconhecer que sou pecador, mas que eu não estou abandonado no meu estado de pecado. Jesus me encontrou. Talvez você hoje esteja com seu coração queimando dentro de você. O Espírito Santo está te chamando nessa noite. Talvez você se afastou do Senhor e foi viver a sua vida como você vivia no passado. Uma vez tendo sido chamado, você rejeitou o chamado. E você pode às vezes até com medo, dizendo assim: pastor, eu acho que não tem mais jeito para mim. Eu até quero, mas eu acho que eu já perdi minha salvação, não tem jeito para mim. Deixa eu dizer, se você quer, é impossível que você queira pela carne. Se você quer, porque o Espírito Santo está te chamando. Você pode se render ao chamado dele nessa noite e virar um desses irmãos e dizer assim: ora por mim, que eu quero voltar ao Senhor Jesus e abandonar o pecado que estou vivendo. Porque eu entendi que não é uma questão de opção. Eu não tenho outra opção. Sem Jesus eu não posso chegar em lugar nenhum. Mas talvez você esteja aqui hoje, esteja bem, mas você estava cheio de motivos falhos e sentia que a sua fé era completamente flutuante. Mas hoje você quer sair daqui solidificado. Então, se você precisa de oração, os irmãos estão aqui. Nós mesmo depois da bênção apostólica, os irmãos estarão aqui para te servir, para orar com você. E eu quero te encorajar a não ir embora sem buscar ajuda. E que a partir de hoje, quando te perguntarem por que você crê, você vai ter muitos motivos ao final dessa série. Mas de segunda-feira você já pode dizer: porque eu fui perdoado. Porque Jesus morreu a minha morte, Ele me substituiu. E eu fui regenerado, eu sou uma nova pessoa. Não tem como viver mais longe dele a partir de hoje. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa reunião tão maravilhosa. Nós percebemos a tua presença entre nós, Senhor, e queremos te honrar por isso, Senhor.
Que essa semana seja uma semana para ser vivida debaixo dessa consciência de que somos amados, de que fomos alcançados e que nenhuma condenação há sobre nós porque estamos em Ti, Senhor. E nós não vivemos mais segundo a natureza de Adão, mas vivemos segundo a natureza do Senhor que está implantada em nós. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Onde um dia eu vi meus pecados